Meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Eu sou o Daniel Brown e você está no meu canal, o nosso canal na verdade, cara, para nós debatermos aqui sobre todos os assuntos que acontecem no Botafogo, no dia a dia do Botafogo de Futebol e Regatas. Lembre-se que esse aqui é um canal de opinião, rapaziada. Opiniões, análises, pautas levantadas, pautas aprofundadas. Então é importante que você saiba aqui o intuito do canal, antes de me dar aquela moral, se inscrever aqui no canal, porque nós estamos chegando quase aos 25 mil inscritos. Isso é uma marca muito, mas muito importante para mim. Ative as notificações para você não perder nenhuma novidade, cara. E comente o seu nome e a cidade de onde você está falando, para eu te mandar um salve aqui sempre no início do vídeo. Eu já vou direto mandar um abraço para a rapaziada aqui, para o Silvio Beato, de 80 anos, acompanha o canal muito maneiro, o de Varginha, em Minas Gerais, o Arthur de Belém, o Rodrigo de Teresópolis, o Miller de Jequié, na Bahia, o José Carlos de Paraíba do Sul, aqui no Rio de Janeiro, e o Gustavo Henrique de Taguatinga, no Distrito Federal. Agora nós vamos falar sobre todos esses assuntos nesse primeiro vídeo da segunda-feira. Primeiro eu vou falar sobre a notícia que saiu ontem, eu vi no Fogão Net, logo ali muito próximo do horário do jogo, né? Como a gente estava com todas as atenções ali voltadas para a partida, para o clássico contra o Vasco, a gente não comentou muito sobre isso. Na verdade, eu não comentei nada a respeito sobre isso. O atacante Gabriel Novaes, que está na mira do Botafogo, está praticamente apalavrado, acertada a contratação desse jogador. É um centroavante de 20 anos, artilheiro da Copa São Paulo, da edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano de 2019, pelo São Paulo. Aí ele saiu do São Paulo, foi contratado pelo Barcelona, aquele mesmo, Barcelona, lá da Espanha. Aí foi emprestado por um clube da terceira divisão da Espanha, não se adaptou muito bem por lá, em 18 jogos fez apenas um gol e agora está voltando para o Brasil. E o Botafogo está pegando esse jogador e vai ver como é que ele vai se readaptar dentro do Botafogo. Eu acho que é uma decisão muito acertada, eu acho que é uma boa aposta. Entra naquele nicho daqueles jogadores que o Botafogo está apostando, jogadores jovens, jogadores com sede para jogar bola, querendo demonstrar serviço, enxergando o Botafogo com uma boa oportunidade de vitrine na carreira. Eu acho que isso é o mais importante. E o Gabriel, ele é um cara que arrebentou na base do São Paulo, foi artilheiro de Copa São Paulo, não à toa, parou no Barcelona aos 20 anos de idade. E agora ele está voltando para o Brasil para ter outras oportunidades. Eu acho que é um mercado muito interessante que o Botafogo está enxergando, de jogadores mais jovens, alguns que até não começaram a carreira direito e que podem se readaptar para o futebol, né, depois de algumas experiências um pouco não tão animadoras, como é o caso dessa experiência do Gabriel no futebol espanhol, podem se reencontrar e realmente demonstrar um bom futebol aqui no Brasil. Parece que ele acerta por empréstimo até o fim do ano e aí vem com um passe fixado. Se o Botafogo se interessar pelo jogador, ele pode ser comprado pela diretoria alvinegra. Gabriel Novaes, portanto, pode ser o novo centroavante aí do Botafogo, mais um jogador de frente para disputar ali a posição, né, com, por exemplo, o Pedro Raul, com o Rafael Navarro, com o Igor Cássio. E a gente vai falar muito mais desses outros jogadores, dessa dança aí da camisa 9 do Botafogo ao longo deste vídeo aqui. Mas a informação ela é sobre o Gabriel Novaes, que está possivelmente aí contratado pela diretoria do Botafogo, artilheiro da Copa São Paulo do ano passado. Não deu muito certo, mas teve potencial tanto que foi contratado pelo Barcelona e, na minha opinião, é uma decisão acertada. Salário baixo por um jogador novo querendo demonstrar serviço. Se não der certo, paciência, pelo menos o Botafogo não vai estar gastando muito dinheiro. Mas o único adendo que eu faço é que o Botafogo está realmente com um elenco muito grande, né? Aí você vai gastando pouquinho em pouquinho em cada jogador, essa folha ela vai aumentando. Então, na minha visão, né, isso tem que ser revisto. Eu acho que o Botafogo ele tem que analisar um pouco essa situação, lapidar principalmente nesse Campeonato Carioca e emprestar alguns jogadores, e eu não falo de poucos, eu não falo de 2, 3, eu acho que dá para emprestar uns 10 jogadores pelo menos aí desse elenco do Botafogo para clubes médios e pequenos espalhados pelo Brasil. Agora o segundo assunto a respeito de Botafogo S.A. A gente acorda aí por volta das 7, 8 da manhã e já abre no Globo Esporte uma notícia do blog da Gabriela Moreira. Eu não vou nem ironizar falando notícia entre aspas, mas é uma notícia que ela, na minha opinião, ela foi resgatada lá do mês de dezembro de 2019, né? E eu me dei o trabalho realmente, cara, para não ficar só nessa de crítica. Flaprés, estão tentando acabar com a nossa imagem. Eu gosto de ler as coisas para ver realmente se há um motivo
há um sentido para aquilo ser publicado, para aquilo ser ressaltado, né, para aquilo ser falado num blog tão importante que é o da Gabriela Moreira, que é uma jornalista investigativa no mundo esportivo. Mas, sinceramente, ao ler toda a matéria, eu não encontrei nenhuma novidade, nenhuma notícia, nenhuma informação, nenhum adendo, nenhuma entrevista, nenhuma, assim, nada, absolutamente nada de novo que a gente não soubesse, né? Nessa notícia que eu vou colocar um print aqui para vocês, a Gabriela Moreira diz que o tribunal, ele suspendeu aquela votação que aconteceu no dia 27 de dezembro de 2019 lá em General Severiano, porque esse tribunal ele enxergou, né, o juiz ele enxergou isso como uma fraude aos credores, às pessoas, né, o CNPJ, CPF, enfim, que o Botafogo deve, né, principalmente em questões trabalhistas, né? Eu não vou entrar no mérito do que ele está certo, do que ele está errado. Na minha opinião, ele está errado, né? Porque o Botafogo está fazendo esse projeto justamente para poder um dia pagar esses caras. Mas a situação é a seguinte, cara, falando sobre essa notícia que foi republicada, que foi publicada agora na manhã de hoje. Na minha opinião, assim, a gente já sabia disso. Eu acho que é uma coisa que eu lia e eu falava, cara, mas isso daí é uma notícia que a gente já sabia. Lá em dezembro isso já foi, realmente essa votação ela já foi suspensa, essa situação ela já está sendo revogada, né? Tem toda uma situação do juiz que bloqueou essa votação, né? E essa coisa ela pode ser resolvida, né? Cabe recurso, né? Tem toda aquela situação judicial da qual eu não sou especialista, já aviso aqui. Né? Mas eu não vi nada, cara, nada, absolutamente nada de novo, né? Não tem nenhuma informação. Gente, a gente conversou com uma pessoa tal aqui na última semana e pode ser que isso daí demore ainda mais, né? Fica muito difícil do Botafogo conseguir a SA. Daqui 2 semanas a gente vai ter um novo julgamento, não tem nenhuma informação adicional. Foi uma notícia, desculpe o termo, mas foi uma notícia requentada, né? Então eu gostaria de saber o intuito de você relembrar, foi basicamente um TBT fora de época, né, que a gente está na segunda-feira, de uma notícia, né? Então, na minha opinião, eu acho que não faz muito sentido esse questionamento, mas estou aí aberto para qualquer tipo de explicação que venha, né, que a gente possa ter a respeito dessa notícia do Globo Esporte. E o Botafogo já ressaltou, já divulgou para a imprensa que fará uma nota oficial questionando essa notícia publicada pelo Globo Esporte. Então, ao longo do dia, a gente pode ter essa nota oficial e, obviamente, que no segundo vídeo que a gente publicar aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre o lado do Botafogo, a resposta do Botafogo a essa notícia que foi relembrada, digamos assim, pelo Globo Esporte, pelo blog da Gabriela Moreira. Pessoal, agora falando um pouco mais sobre o clássico, em que vocês viram lá no meu vídeo pós-jogo, né? Falei um pouco, brinquei com a galera. Para quem não que está inscrito aqui no canal recentemente, logo após o jogo, geralmente, né, quando eu tenho bateria, quando eu tenho internet, eu tenho disponibilidade, eu faço um vídeo, né, filmando a torcida, aí pergunto pra galera que tá lá. Primeira situação, gente, que eu esqueci de ressaltar no dia de ontem, a respeito do técnico Alberto Valentim e a sua escolha com o Thiaguinho e Alex Santana. Até foi uma desatenção minha, porque eu acho que lendo o jogo e sabendo a característica desses 2 jogadores, eu poderia até ter visto e comentado sobre isso no pré-jogo com vocês. Acabei nem me atentando a respeito disso. Realmente não fazia muito sentido, rapaziada, você escalar o Alex Santana e o Thiaguinho juntos, que são jogadores de características bem parecidas. Claro que o Alex Santana tem um chute mais qualificado que o do Thiaguinho, pelo menos a gente pôde ver nesses últimos jogos, né, que o Thiaguinho ele acabou errando alguns chutes assim que não foram tão bem dados, mas são jogadores de características parecidas, né? Não se destacam pelo passe, se destacam pela velocidade, o Thiaguinho muito pelo drible curto, o Alex Santana muito pela ruptura, são jogadores mais velozes, o Thiaguinho é mais imponente na marcação, são jogadores que arriscam chutes de fora da área, não são jogadores, nenhum desses dois, né? Eles são caras que, ao longo do jogo, eles se anularam, né? Porque eles têm características muito semelhantes, né? Então o meio-campo ele ficou completamente aberto e o Botafogo ficou sem criatividade. Né? Com o Thiaguinho e com o Cícero, por exemplo, ou com o Alex e com o Cícero, você tem um encaixe de característica. Um cara é mais incisivo, mais brusco, mais bruto, e o outro é mais de rodagem de bola, mais de cadência, toca a bola de um lado, pensa, que é o Cícero, né? Por mais que a gente não goste muito dele, né? Principalmente em relação à entrega e tudo mais. E aí, realmente, o meio-campo do Botafogo ficou muito prejudicado. Aí a gente teve a entrada, por exemplo, do Caio Alexandre, que, na minha opinião, outra coisa que eu não ressaltei no vídeo pós-jogo, que foi uma entrada muito tardia. Né? O Caio Alexandre ele entrou aos 82 minutos do segundo tempo, né? Então faltando basicamente
12 minutos para o fim do jogo, 8 minutos mais os acréscimos, né? O árbitro deu 4 minutos de acréscimo, o cara teve 12 minutos ali para resolver a parada e realmente fez a diferença no jogo, fez um ótimo lançamento para o Bruno Nazário. Eu acho que eu vou colocar até a imagem aqui, cara, que eu publiquei, né, o print do tweet que eu fiz na imagem que eu peguei lá do Deprefogo, que é um perfil lá de entretenimento lá no Twitter, do parceiro nosso aqui do canal, podemos dizer assim, a galera muito gente boa. O que acontece? O Caio Alexandre, vocês podem notar aqui que ele está exatamente ao lado do Luiz Henrique. Qualquer jogador um pouco de cabeça quente, né, um jogador um pouco mais, vamos dizer assim, comum, meio cabeça de bagre, vamos dizer assim, ele tocaria para o lado, se livraria da bola, encostaria a bola ali no Luiz Henrique e provavelmente não daria em nada o lance, ou ele seguiria com a bola, seguiria arrancando e aí a gente talvez não tivesse uma jogada tão produtiva. O Caio Alexandre acha um belíssimo lançamento, numa ótima abertura também de jogo do Bruno Nazário, uma coisa que eu não ressaltei no vídeo pós-jogo também. O Bruno, ele é meia central, mas ele está o tempo inteiro virando de um lado, caindo na esquerda, caindo na direita, ele não para quieto em campo e eu acho que isso pode ser muito, mas muito importante, né, com as outras peças que a gente tem para chegar aí no meio campo, o Honda e o Gabriel Cortez. Obviamente que esse meio campo com o Bruno Nazário, eu acho que a gente pode ter uma movimentação muito intensa desses jogadores, porque eles não param, eles não estão ali completamente parados. O Bruno Nazário não para quieto na meia central. E isso é muito, mas muito bom. E também, além do passe do Caio Alexandre, vamos destacar o passe do Bruno, né? Que ele poderia ter cruzado de qualquer maneira, já pega a bola, dominado, olhado e chutado para dentro da área. Obviamente que a defesa do Vasco ia rebater, mas ele domina, ele pensa, ele vai, penteia, ele vai até o último minuto, antes do jogador do Vasco da Gama dar o bote e dar o tapa de esquerda para o Igor Cássio, que ainda perde o gol, mas consegue fazer na sequência no rebote. Então, Caio Alexandre e Bruno Nazário, eu acho que pode dar um bom casamento de características aí, caso o Caio seja explorado, mais explorado pelo Alberto Valentim, eu acho que ele merece, mas claro que ainda é um jogador em formação. Nem sempre ele vai jogar bem, nem sempre ele vai resolver a parada, gente. Outra situação aqui que eu não falei sobre a zaga, eu acho que o Marcelo mais uma vez soberano na partida, eu acredito que junto com o Bruno, na minha opinião, tenha sido o melhor jogador em campo. Claro que teve o diferencial do Caio Alexandre, que só jogou 12 minutos, mas nos 90 eu colocaria esses dois jogadores, Marcelo e Bruno Nazário. Também gostei do Canu, eu acho que o Canu pede passagem, tá ali no retrovisor do Joel Carli, e ainda mais o Joel Carli jogando na esquerda, a gente tá vendo que ele tá tendo uma certa dificuldade, até a mais que o ano passado. No ano passado ele jogou em algumas partidas assim ao lado do Marcelo, mas nesse ano não tá muito legal. Eu acho que o Canu, se continuar desse jeito, ele pode sim abocanhar a vaga do Joel Carli e ser titular dessa equipe do Botafogo. Agora, já que a gente falou do Marcelo, nós vamos lembrar aí a trombada que ele deu no árbitro depois de uma falta muito mal marcada. Eu vou te falar, a arbitragem do Alexandre de Jesus, eu nunca vi uma arbitragem tão, como é que eu posso dizer, tão confusa e querendo realmente atrapalhar o jogo e segurar o jogo. O árbitro estava querendo segurar o jogo para si, né? Eu nunca vi disso, né? Na verdade, já claro que a gente já viu disso, mas ontem estava demais, né? Tava exagerado, né? Ele marcava falta a todo momento, marcava faltas que não existiam, queria controlar o jogo a todo momento e deu muita sorte ao Alexandre de Jesus de não ter interferido no resultado, apesar da péssima arbitragem. E a gente viu ali o Marcelo, que na minha opinião, cara, não seria exagero de ser expulso depois e foi absurda a falta marcada no lance, no desarme feito pelo Luiz Fernando. Ele trava a bola, o árbitro na frente, faz toda uma pose, ele estava na frente do lance e deu aquela falta. Eu não entendo como o árbitro de primeira divisão de Campeonato Carioca, de primeira divisão estadual, marca uma falta daquela. Eu acho que é inadmissível, é inaceitável, mas a reação do Marcelo, cara, eu não julgo, talvez eu tivesse a mesma reação vendo uma falta daquela na minha frente, né? Eu trombaria também, mas é claro que o juiz, ele foi... Eu acho que o árbitro, ele percebeu que ele fez besteira e aí só deu um amarelo porque a falta realmente foi inexistente, né? Mas poderia ter sido expulso sim o Marcelo, mas já se desculpou, tá tudo certo. E agora a gente comemora, claro que o torcedor botafoguense comemora uma terceira vitória seguida, o Botafogo vivo na Taça Guanabara, apesar das duas primeiras derrotas contra Volta Redonda e Madureira no Campeonato Carioca com o time alternativo, né, nas duas primeiras rodadas, mas uma certa preocupação, apesar de 3 vitórias seguidas, né, duas
com gol no último minuto, uma do Igor Cássio, a outra na penúltima rodada contra o Resende com Pedro Raul de pênalti, a torcida do Botafogo vai pegando muito, mas muito no pé do técnico Alberto Valentim. Na minha opinião, não é pra menos. O pessoal fica falando fora Valentim, Brownie, faz a hashtag aí fora Valentim, cara, eu não gosto, já falei isso, independentemente do técnico, nem com Marcos Paquetá, que pra mim foi o pior trabalho dos últimos anos, eu fiz isso, né, fora Paquetá, eu não gosto, eu acho que eu tenho que respeitar o trabalho, eu como comunicador, apesar de torcedor, eu tenho que respeitar o trabalho do cara que tá lá, treinando a equipe, tentando desenvolver o papel dele, mas é claro que eu não concordo com a permanência do técnico Alberto Valentim, e eu não vou nem dizer nesse momento, né, eu vou te falar, eu não sei nem se seria bom, né, nesse momento de Copa do Brasil, início de estadual, não seria bom uma troca de técnico, eu não sei, né, eu acho que pode até atrapalhar um pouco o rendimento da equipe, mas o grande problema foi o Alberto Valentim ter sido mantido. Isso daí comprova a falta de alternativas. O Botafogo é engessado. Como não tem dinheiro, não teve dinheiro para pagar a multa do treinador, e aí quem fez esse contrato tem que ser punido por isso, tem que ser investigado por isso. É uma multa muito cara se eu não me engano, pelo que eu vi no perfil do Thiago Franklin recentemente no Twitter, correndo ali na TL, é de R$900 mil. O Botafogo não tem esse dinheiro nesse momento. E aí tem que manter um treinador que a diretoria talvez não queira, que a torcida não queira e que realmente fica um ambiente um pouco chato, né? Então, particularmente, eu acho que o Alberto Valentim ele vai ter que ralar muito, mas muito, para readquirir ou adquirir a confiança da torcida do Botafogo. Ele que já teve um saldo positivo lá em 2018, quando ele chegou, e agora é unânime que a torcida do Botafogo está insatisfeita com o trabalho do técnico, apesar das vitórias nesse início de trabalho. E a gente acha que ele pode tentar reverter essa situação na Copa do Brasil, Botafogo e Caxias. Cara, o Botafogo ele vai ter que ficar muito, mas muito atento nesse jogo. Jogo único, confronto único, com o líder do Campeonato Gaúcho. No geral, se eu não me engano, o Caxias venceu mais uma, tá com 11 pontos, né? Não, na verdade tá com 10 pontos, é o líder do grupo do Grêmio, né? Conseguiu vencer o Grêmio, inclusive tá invicto no Campeonato Gaúcho. Se eu não me engano também, eu acho que com o Inter é o líder do Campeonato Gaúcho de maneira geral, então o Botafogo vai ter que ficar muito atento com esse time do Caxias, que tá bem, tá em uma vertente positiva, tá confiante e é experiente, é um grupo de jogadores experientes. Então, na minha visão, o Botafogo ele não pode perder a cabeça e tem que jogar com todo enfoque possível em conseguir essa vaga e 1.100.000 de premiação, que é o mais importante. Pessoal, vamos ficando por aqui. À tarde, né? Na verdade, no finzinho da tarde eu falo mais um pouco com vocês sobre os novos temas que surgirem e algumas coisas mais interessantes que eu puder falar. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e comente aqui tudo o que você está achando aqui sobre esse vídeo e sobre as opiniões gerais aqui do canal. Valeu, um forte abraço, até a próxima. Fui!